Agradecer a presença dos nossos convidados e convidadas para essa tarde. Nós queremos convidá-los, então, a compor a mesa. Inicialmente, aqui eu gostaria de convidar o Padre João, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que é coordenador da Frente Parlamentar de Educação do Campo. Seja bem-vindo, Padre João. Também já agradecendo a presença da nossa sempre companheira e sempre presente, a deputada Érica Cocai. Obrigada. Nós queremos convidar também o deputado federal Pedro Zay, do PT de Santa Catarina. Nós tivemos a confirmação da presença, não estou vendo, talvez não conheça, já peço perdão, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, se talvez não tenha chegado ainda, vai chegando. A nossa sempre parceira, companheira, doutora Débora Duprá, da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. Recebeu o informe de que o presidente, o representante do CONIF, está a caminho, vai chegar. Já chegou? Wilson Conciani. Está chegando, né? Nós temos também aqui a presença, queremos chamar para a mesa, da professora Idelma Santiago da Silva, representando a Andifes. O companheiro Alexandre Conceição, a Maria de Jesus, desculpa, companheira Maria de Jesus aqui representando o MST. E a companheira Edjane Rodrigues representando a CONTAG.
ontem, vamos ficar reunidos até amanhã. É uma reunião ampliada do Fórum Nacional de Educação no Campo. Nós temos aqui a participação de estudantes, movimentos sociais, professores de universidades, militantes da educação no campo de 24 estados. Nós só não temos aqui a presença de 23 estados, né? De 4 estados. Nos reunimos aqui pela nossa própria organização autogestionária, como a gente chama. Pela nossa própria auto-organização, os próprios recursos e a luta e o movimento e os corres, como diz a meninada, que todo mundo faz nos estados para estar presente, e isso demonstra muito da nossa disposição nesse momento. E a gente gostaria de, inicialmente, para apresentar o que temos até aqui, nós escrevemos no manifesto do nosso Encontro Nacional dos 20 anos, que realizamos no ano passado aqui em Brasília, dos 20 anos da Educação do Campo e do Pronera. Muitos de vocês estavam presentes lá. Nós escrevemos no manifesto o seguinte: são conquistas importantes as políticas públicas que juntos construímos nesses 20 anos de luta. Todas elas, o Pronera, o Residência Agrária, o Procampo, Licenciatura em Educação do Campo, os Saberes da Terra, o Programa Nacional do Livro Didático Campo, o Observatório da Educação do Campo, o Bibi de Diversidade, o Escola da Terra, as bolsas específicas para estudantes indígenas e quilombolas, entre outras, ainda que com imensas limitações, significam a conquista dos fundos públicos para a garantia do direito à educação da classe trabalhadora. Todas essas conquistas que, como afirmou aqui o professor Gaudêncio, nós fizemos nesses últimos 20 anos. Nós construímos também ao longo desses 20 anos um patrimônio da educação no campo. Nós temos no Brasil 55.258 escolas do campo, onde estudam 5.136.169 crianças, adolescentes e jovens, e onde trabalham 376.850 professores. Nós temos o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que formou uma pesquisa que nós fizemos junto com o IPEA entre 1998 a 2011, cerca de 180 mil pessoas escolarizadas e formadas em vários níveis, desde o EJA, educação fundamental, média e ensino superior e pós-graduação, em cerca de 320 cursos, com uma presença de estudantes de 880 municípios. E nós temos nesse patrimônio também a nossa licenciatura em Educação do Campo, criada pelo governo Lula. E nós temos hoje, nosso patrimônio da licenciatura são 44 cursos permanentes de formação de educadores do campo em 31 universidades federais e estaduais, 4 institutos federais, onde estudam 7 mil estudantes. E nós tivemos, ao longo desse tempo, a grande maioria dos nossos cursos, pela metodologia da alternância, ou pedagogia, como chama, ou regime, enfim, como a metodologia mais adequada e necessária para garantir tanto o acesso dos estudantes do campo às instituições de ensino, quanto a própria epistemologia da praxis. E nós chegamos nesse momento para compartilhar com vocês que aqui estão e ouvi-los um pouco também sobre isso. Em relação ao Pronera, nós temos hoje uma situação de indefinição da continuidade do Pronera como um Programa Nacional de Educação, como uma política pública, com graves restrições orçamentárias
nós chegamos a ter, durante o governo Lula, um orçamento de 70 milhões no Pronera. Hoje nós temos menos de 10% nisso. Nós temos uma paralisia na implementação de novos projetos. E o mais grave disso é o ataque direto e indireto a políticas como o Pronera, classificadas hoje como privilégios dos pobres, privilégios dos camponeses. Nas licenciaturas em Educação do Campo, nós temos hoje também seríssimos riscos, como a redução do valor custo-aluno, que isso tem um impacto direto sobre o financiamento da alternância, que é um patrimônio da educação do campo, porque a alternância ela exige um aporte financeiro maior para as universidades manter, e isso significaria um impacto imenso e grave sobre a permanência dos estudantes nas universidades, para alojamento, para alimentação e transporte. E temos também uma séria redução do número de bolsas para os estudantes dos nossos cursos, que traz um impacto direto sobre as mesmas condições de permanência nos nossos cursos. Hoje, ouvindo um pouco, de maneira geral, o que apresentamos de manhã, a ameaça, os anúncios que a gente tem da formação dos professores em licenciatura por meio da educação à distância. Quer dizer, os cursos de licenciatura supostamente são muito caros para as universidades. Nós estamos numa revolução tecnológica e nós podemos fazer isso à distância. Assim como a oferta de educação básica à distância nas escolas do campo, como muitos falaram aqui hoje de manhã. É o fechamento de escolas, seguindo esse processo que nós já vivemos há décadas. Quando nós começamos a educação do campo, nós tínhamos cerca de 100 mil escolas no campo, hoje nós temos a metade. Então, aprofundaria esse processo de fechamento. Além de tudo aquilo que nós chamamos da restrição aos espaços de liberdade de expressão, de liberdade de cátedra e as ameaças sobre os professores nas escolas de educação básica e nas universidades. Nós queríamos trazer um pouco esses elementos aqui para essa mesa, para ouvir um pouco dos nossos companheiros e companheiras parlamentares, das instituições que nós temos aqui nessa mesa, para dizer assim que nós precisamos compor um grande arco de alianças e de ações articuladas. E o que é que vocês podem contribuir conosco nesses desafios grandes que nós temos aqui para frente, daquilo que nós denominamos de resistência ativa da educação do campo. Então, nessa perspectiva, que a gente vai passar agora a palavra para os nossos convidados e convidadas para ouvi-los um pouco, e também ouvi-los sobre outros desafios e outras questões que vocês queiram trazer para essa plenária aqui, do que a gente também, além daquilo que a gente já tem pensado, que ações que nós poderíamos realizar nessa perspectiva. Então, inicialmente já gostaria de passar a palavra para o Padre João, para iniciar então as falas da nossa mesa. Nossa, boa tarde a todas e todos. Dizer da alegria estar aqui, um ambiente de fato saudável, não aquele ambiente insalubre de ontem, lá na Comissão de Direitos Humanos. Estava lá a doutora Débora. Parabéns pela opção também que vocês fizeram, mesmo sem recursos, sem financiamento, por estarem aqui. Não só a liberdade de cada um, mas das instituições parceiras, do movimento social, sindical. O Galdênio falava, acho que tem um momento que de fato a gente tem que se reunir. Se a cultura tivesse boa, às vezes estão espalhados. Na hora que vem o tipo quase que uma tempestade, é de fato a característica do gado, das galinhas, assim, E é o momento da gente se reunir para resistir. É verdade que poderíamos estar reunidos para a gente estar analisando o que a gente teria que aprimorar para avançar. E às vezes a gente tem que ver como é que nós vamos firmar um pé para o retrocesso não ser tão grande. É importante estar identificando
Primeiro, eu acho que as instituições parceiras, as universidades, os institutos federais. Essa semana eu estava no Jequitinhonha, né? De certa forma, eles podem tentar destruir o MEC, uma cúpula, mas a gente conversar com o diretor do Instituto Federal, ele chorar, dizendo assim, olha, nós estamos perdendo os alunos porque a gente não tem como garantir a permanência deles aqui. Ou seja, então tem muitas pessoas comprometidas nas universidades, nos institutos federais, sensíveis e comprometidos com essa causa. Então isso eles não vão destruir, pode destruir alguma coisa, mas eles não podemos dar para eles esse tempo para fazer essa decisão mais à frente. Dizer para vocês que um espaço de trabalho, então a gente vem aqui para estar reafirmando uma trincheira, além das comissões, cada deputado, né, é um espaço também estratégico, mas à frente parlamentar, né, que nós estamos lá colhendo as assinaturas, cada um de vocês podem colaborar nesse processo, está cobrando com os deputados. Além dos deputados aqui presentes, nós temos deputados que chegaram também para essa legislatura, esse deputado aqui, o Wilson, lá de Minas, a Rosa Neide, do Mato Grosso do Sul, tem o companheiro Capixaba também, que já reafirmou esse compromisso. Ted. Então, tem vários companheiros na primeira legislatura que têm compromisso com a educação no campo. Daniel, né? É o Rogério, porque eu citei os que estão chegando agora, né? O João Daniel já é veterano, o Rogério Correia em Minas Gerais. Então tem uma turma boa nesse sentido. A turma que entende que para fazer política é dialogando aí da campo, não é só com o celular e que pode fazer até conferência na internet, né? Mas são pessoas que de fato têm um pé lá na roça. E esses grandes desafios, eu acho que já tem iniciativas de legislação, o Helder mesmo, né, em relação à LDB, a nossa em relação aos egressos da alternância, que aí contempla todos, né, egressos da alternância, que dá garantias iguais aos egressos da rede pública, né. Então, tem boas iniciativas, temos que acelerar esse processo. Infelizmente é isso. Tem iniciativa de legislação que ela não caminha na mesma velocidade do que outras, né? Mas a frente parlamentar, acho que a gente ter essa agenda, acho que é um espaço estratégico quando não tem o próprio FONEC, às vezes as dificuldades até de reunir e tudo, mas que seja então esse espaço para a gente possibilitar esse debate também nos estados, não é? No Sergipe nós chegamos a lançar a frente estadual. Como que a gente pode em cada estado lançar? Porque esse retrocesso, pessoal, está acontecendo nos estados. É a mesma lógica. Fechamento das escolas, seja em nível municipal e estaduais, acabando de fato, né, com a educação lá no campo também, né, embora a gente tenha toda essa outra visão, mas aquelas escolas que eram importantes e com a precarização do transporte escolar, cada vez mais precário. Então, eu acho que é nesse sentido, como é uma frente parlamentar mista, Câmara e Senado, mas que ela possibilita no seu regimento a adesão das assembleias legislativas e das câmaras municipais. Porque é mais, pessoal, do que isso que nós precisamos, de debater e envolver mais gente, envolver mais pessoas, envolver os vereadores. Ano que vem tem eleição. Nós temos que criar condições deste ano para ver prefeitos comprometidos com a causa, vereadores comprometidos com a causa. Então, acho que cada um e cada uma pode contribuir muito, porque à frente ela vai ter essa agenda mais dinâmica, né? E assim a gente fortalecer também essas instituições parceiras, que às vezes vão ter que depender de emenda parlamentar. Acho que até ali dá para a gente dialogar mais, para a gente disputar o orçamento. Como é que a gente cria, quando chegar setembro, estejamos mais afiados para ver bem a comissão já de orçamento já colocada e com conjuntos maiores de deputados, como a gente garantir, né, também no orçamento, porque ali é que dá a disputa maior e sem recurso nós não vamos avançar. E o ataque está por ali.
é deixar a política morrer por inanição. Assim está a reforma agrária, assim o próprio INCRA também, o Pronera, as licenciaturas, né? Corta. E a própria permanência. Ou seja, se eu não garanto condições desse jovem pobre sair da sua cidade para estar lá, então é uma maneira de desistir, né? E aí a evasão, ela é um processo. Então é mais aqui reafirmar esse nosso compromisso. Parabéns, estamos juntos nesta luta. E aí, só para encerrar, pessoal, o professor fez na conjuntura, os dois grupos mais atacados nessa reforma da Previdência são os rurais, sobretudo as mulheres rurais. A crueldade maior está com esse público aqui, que é os rurais e a educação. Ou seja, pega sobretudo as mulheres rurais e a mulher professora. É uma crueldade, é um tamanho, é para acabar, não permitir a mínima perspectiva de campo para um jovem rural e nem perspectiva do trabalhador da educação. É para perder todo encanto, por maior que seja o encanto, se a pessoa não tiver minimamente condições de sobreviver. Então, é por isso que é estratégico a gente ampliar também esse debate da reforma da Previdência e Lula livre. Obrigada, Padre João. Passamos a palavra então ao companheiro deputado Helder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Mas boa tarde. Quero saudar a todas e a todos, saudar os que compõem a mesa, mas saudar a todos que são aqui protagonistas da educação do campo no nosso país. Eu quero fazer uma breve saudação e fazer breves comentários. Primeiro que nós estamos vivendo um momento, para não ser repetitivo, certamente vocês já conversaram e conversam muito sobre isso, um momento que vai exigir de nós capacidade de resistência, de resiliência, de fé, de coragem e de muita capacidade de buscar a unidade nas lutas centrais, na educação e em todas as outras áreas. A democracia está ameaçada, os direitos ameaçados. O Padre João falou da reforma da Previdência, não vou repetir, mas tantos outros direitos estão sendo violados, arrancados, conquistas históricas estão ameaçadas e nós precisaremos de ter muita paciência, ter muita ousadia nas estratégias que nós devemos construir. Eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos tem 3 semanas, parece que já tem um ano. Tantas coisas que nós já recebemos de demandas do Brasil e de atividades que nós já desenvolvemos. Ontem, de fato, foi uma audiência pública extremamente desgastante, o ambiente insalubre. Foram 5 horas e 40 minutos de audiência pública com a tropa de choque do PSL no governo, organizada para tentar atacar frontalmente o Ministério Público Federal. A doutora Débora estava lá, né? Essa era a intenção deles, né? Afrontar o Ministério Público Federal, questionar o papel do Ministério Público Federal e defender como ícone deste novo governo a ministra Damares. Então só aí dá para vocês terem uma ideia do que nós enfrentamos ontem durante aquela audiência. Érica, você que ficou lá praticamente o tempo todo, Padre João, hoje um deles passou por mim no corredor de manhã, bateu no meu ombro e falou assim: deputado, parabéns, viu, pela condução, pela firmeza, porque qualquer coisa nós íamos fazer a maior confusão lá ontem. E eles estavam preparados para fazer um barraco lá ontem. Eles queriam isso. Eles queriam desestabilizar para saírem de lá. Eles cresceram em cima disso. O atual presidente da República cresceu vivendo de polêmicas. E eles vão atuar, né, nesta mesma linha até a hora que o povo brasileiro começar a abrir os olhos, e alguns já começaram a abrir os olhos, e ver que esse governo
não representa nem de longe aquilo que o povo brasileiro teve nos últimos anos. Então, pessoal, eu queria dizer a vocês que vocês têm um papel muito importante. Eu também sou professor, só que nunca trabalhei com educação do campo, mas eu sou professor com 18 anos na sala de aula, então eu tenho um tiquinho de experiência com essa atividade tão fundamental para a experiência humana, que é a educação, que não se processa, obviamente, só dentro da escola, mas que é fundamental para uma nação e para a emancipação das pessoas, para a busca da identidade de uma nação. Eles vão atacar todas as áreas. A educação é talvez o símbolo maior dos ataques que eles vão fazer. Vídeo que nós tivemos e temos hoje com o novo ministro do Ministério da Educação. Portanto, é preciso que a gente não perca o foco e a esperança, porque a noite escura não vai durar por muito tempo. Nós haveremos, sim, com a nossa luta, com a nossa estratégia, com a nossa capacidade, né, de construir um país mais justo, e isso não vai demorar, é só nós mantermos firmes, né, firme a nossa luta. É preciso nesse momento que a gente tenha clareza que o nosso papel e o papel da educação do campo vão ser fundamentais para o novo momento que o Brasil vive hoje e que, se Deus quiser, viverá nos próximos anos com uma nação muito diferente, e não só como foi nos últimos anos, porque também nós tivemos esgotamento de algumas coisas que nós fizemos. Ela seja muito maior e será muito maior, e será muito melhor. Então, eu quero me colocar à disposição. Eu tenho já atuado, inclusive, aproveitar a presença da Glorinha aqui, porque lá do meu estado do Espírito Santo, eu estava no município de Montanha e a Glorinha me chamou assim, depois de uma palestra que eu estava participando, um curso de formação política, e ela falou: a gente precisa pensar alguma coisa para a área da educação do campo, vamos conversar. E dessa ideia, dessa conversa, nasceu um projeto de lei. E esse projeto de lei hoje está no Senado, pronto para ir para o plenário do Senado. Foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara por unanimidade, foi aprovado na CCJ por unanimidade, foi aprovado na Comissão de Educação do Senado, e agora o último passo dele é ser aprovado no plenário do Senado, e aí vai para a sanção dessa coisa que está na Presidência da República. O que diz o projeto? Muito simples. Inclui a pedagogia da alternância como uma das modalidades da educação do campo na LDB. Nós até produzimos essa cartilha, não trouxe para todo mundo, porque não tinha, que é a Educação do Campo, direito nosso, dever do Estado, que também foi elaborada, foi produzida pelo mandato, mas elaborada por professores do Espírito Santo que atuam na educação do campo. Então não foi uma elaboração dentro de 4 paredes, é uma elaboração coletiva, inclusive. Aqui tem um projeto e tem um pouco sobre pedagogia da alternância, educação do campo e as estratégias de luta para evitar o fechamento de escolas que no Espírito Santo e no Brasil foi muito grande. Então, assim, dizer que eu estou trabalhando lá no Senado para ver se a gente consegue colocar isso na pauta, e fizemos uma reunião para encerrar, vou deixar aqui, depois tem algumas outras cartilhas. O Padre João estava participando lá na Comissão de Direitos Humanos, eu encerro aqui, com as escolas família agrícola e as casas família rurais. Nós já vamos dar o segundo passo já. O segundo passo agora, e aí nós vamos ouvir vocês, porque como esse projeto também não nasceu da minha cabeça, a ideia que nós temos da ontem é construir um projeto coletivo para criar no Brasil, após a aprovação que deve acontecer, o Sistema Nacional da Pedagogia da Alternância. Criar isso em lei, transformar isso em lei. Por quê? Nós vamos abordar aí não só o marco, não só o marco legal, mas a gente vai entrar na questão do financiamento. E eu tive 2 informações importantes que eu acho que vocês têm mais do que eu, que, por exemplo, na França e na Argentina, o financiamento da educação do campo não é só por meio do Ministério da Educação. É também com recursos do Ministério
da agricultura. E nós vamos começar a fazer esse debate. Ou seja, a pedagogia da alternância tem que ter recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Agricultura, como esses países já avançaram, pelo menos esses dois. Quem já conhece essa experiência, por favor, nos ajude. Estamos criando um grupo de trabalho, convido aqui a deputada Érica e o deputado Pedro Kizai para também se integrar nesse grupo, a gente já está. A ideia é a gente criar agora uma primeira proposta e colocar para vocês avaliarem, porque nós não apresentaremos antes de ter o aval de vocês, porque será uma coisa fechada entre nós. Então, gente, força, luta, esperança, fé e viva a educação do campo! E desculpa que eu falei demais. Não, tá ótimo. Muito obrigada, deputado Helder, que bom tê-lo aqui. Conte conosco nessa discussão dessas iniciativas, são importantes. E nós também contaremos com a nossa comissão de G12, que é a nossa trincheira de resistência, né? Cada vez mais importante dentro do Congresso Nacional, em algum momento a gente pensar alguma atividade. Muito obrigada pela sua presença aqui. Então nós passamos agora a palavra ao deputado Pedro Zain, PT de Santa Catarina. Cumprimentar os companheiros, as companheiras, as lideranças aqui que constroem essa experiência coletiva de educação do campo. Acho que ano passado eu estive aqui também, ano passado, retrasado 2 anos, né? E viu os profundos debates que vocês estavam fazendo, e ao mesmo tempo, naquele momento, estava se discutindo os desafios da conjuntura e os perigos iminentes da conjuntura que a gente estava vivenciando. O golpe é uma presidente eleita democraticamente, sem crime de responsabilidade, a iminência da prisão de um ex-presidente e depois o processo eleitoral que se produziu Bolsonaro. Eu acho que nesse momento eu queria aqui muito rapidamente cumprimentar a experiência de vocês, e nunca foi tão necessário estudar, compreender esse momento histórico, as profundas contradições que nós estamos vivendo, porque não tem como. A experiência que a gente viveu não é de avançar, não é de aperfeiçoar muitas experiências, mas vai ser de destruir. E por isso que a ideia de resistência ou resistência ativa, como eu ouvi do João Pedro Guedes, de manter o que a gente já conquistou, já é quase revolucionário. E vocês vão perceber o processo de desmonte. Quando o presidente diz que tudo que se demarcou se dá para revisar a demarcação, ele vai fazer, não só para a Amazônia. Nós estamos vivendo a possibilidade de um despejo hoje, lá em Santa Catarina, temos uma comunidade quilombola que se lutou tanto para garantir o direito que um ex-fazendeiro concedeu a terra a eles, 8.000 hectares, indivisível para as famílias e seus descendentes. E uma parte da elite dominante da região dos Campos Novos roubou aquelas terras. O presidente Lula fez um decreto para recuperar as terras para eles, que estavam em herança, um documento que não poderia nem ser dividido, nem ser partilhado para outros, a não ser para os seus. E eles estão tentando roubar de volta da comunidade que estava concebida. Eu estou dizendo isso de documento existente, de testamento existente de um ex-fazendeiro que concebeu esse estado que não tinha descendência. Então vocês imaginam a porrada que vem naquilo que nós já conquistamos. O direito à terra, o acesso à terra, a reforma agrária, que é uma condição fundamental para a educação no campo, e a construção de produção orgânica, produção alternativa, dos territórios e do direito ao campo, vai ser porrada. Por isso que nós temos que, junto com a educação do campo, construir a resistência em tantas frentes nesse momento. A resistência e as frentes nesse momento vai muito mais do que a educação do campo e no campo. É o que o processo de desmonte que está fazendo vai além. E o enfrentamento como esse da reforma da Previdência, que eu vou fazer parte, inclusive, da comissão especial, não é só a questão do campo.
se vocês ganhar a luta e nós ganhar a luta de retirar os agricultores do campo, está garantido a previdência pública dos agricultores e das mulheres do campo. É engano e é um equívoco. Não será. Não será. Ou do BPC para voltar para o salário mínimo aos 65 anos, como o Centrão está buscando um acordo para diminuir o impacto social da reforma. O centro e o coração da reforma da Previdência é a privatização dela. É o regime de capitalização, o resto é detalhe, o resto é firula. O resto é firula. O que é o centro, é o coração, é o desmonte da Previdência Pública em regime de capitalização, porque quem está aposentado aqui está recebendo de quem não está na nativa. Mas no regime de capitalização, quem está nativo agora, quem é que vai pagar para vocês? Quem é que vai pagar para nós? Não tem outra geração. É o desmonte da Previdência Pública. Por isso que está lá na própria Constituição a possibilidade de precisar aumentar a própria inflação. Então desmonta a Previdência Pública dos aposentados, desmonta a Previdência Pública dos ativos e desmonta com a carteira verde e amarela, talvez. Fico feliz da sua reflexão feita aqui, que a carteira verde e amarela desmonta também a Previdência Pública. E as empresas que vão agora comprar os deputados, muitas delas que estão montando escritórios aqui em Brasília, você não tem ideia na luta de classe, que já foi a reforma trabalhista que desmontou nossos direitos, a reforma da Previdência vai permitir, casando com a reforma trabalhista, introduzir-se já não mais para os direitos trabalhistas da CLT, já incorporando, mas na reforma previdenciária, se implantar o regime de capitalização, os trabalhadores da ativa vão ser demitidos para serem contratados no novo regime da carteira verde e amarela e novo regime da Previdência. Então, os que estão empregados, por que o patrão vai continuar contribuindo para eles? Se no regime de capitalização o patrão não contribui mais para a Previdência. Na luta de classes, o centro é o desmonte da contribuição patronal da burguesia nos impostos, nos tributos deste país. Deste país. Portanto, é uma questão fundamental na luta política, é o início da derrota do governo Bolsonaro, é derrotar a reforma da Previdência. E nós não podemos frouxar as pernas. Os militares da reforma previdenciária do Temer, em 8 horas, eles recuaram. Porque eles foram lá e quebraram todos os vidros da chapelania. Em nome do que nós vamos permitir que roube nossa dignidade, nosso futuro, nosso direito de envelhecer, ou nossos direitos de homens e mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos mais pobres desse país? Em nome da transferência do setor financeiro, do regime de capitalização, desmonta tudo isso. A hora que eles desmontam isso, e eu concordo com o Laurêncio, é o desmonte da possibilidade dos pobres que têm mínimo de dignidade no processo de envelhecimento, dos filhos e netos tocarem suas vidas e seus modos de viver na resistência do campo, e voltar a filho ter cuidado do pai e dos nomes, né, dos povos, porque não vão desmontar. Então, o centro da luta política, essas que nós estamos fazendo especificamente aqui, dentro da perspectiva da luta do campo, mas juntar todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país e derrotar esse movimento em curso, que um dos pontos é a reforma da Previdência. Já que o movimento sindical não deu 40 sindicalistas no dia da votação da reforma trabalhista, não deu 40 sindicalistas, e esse é um bom debate na luta de classe do mundo do trabalho. Eu estava revendo um texto que eu escrevi 15 anos atrás, que eu dizia que a classe trabalhadora seria derrotada pelo mundo do trabalho e não pela luta política, e nós caímos num politicismo danado, ou também o distanciamento e o abismo também da política, da nossa luta hoje. Nós temos profundas contradições do fazer-se da política, do distanciamento da política, da despolitização da política, e nós temos profundas derrotas na luta de classe, no mundo do trabalho, e agora na Previdência, que é outra luta estrutural do ponto de vista do Estado brasileiro. Então, o que o ministro da Educação vai fazer, se aloprado financeiro, rentista do mundo, é o que impulsa o ultra-neoliberalismo do grupo do Guedes. Não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma, é pior que o Vélez. Dizia que até um deputado disse, acho que é melhor o Vélez continuar, porque o que vem pode ser pior. O que vem e é pior.
tem mais racionalidade política, tem mais organicidade com o mercado, com a privatização, com a racionalidade do desmonte, porque esses três grupos que o Gaudêncio fala, de certa forma, de um lado para nós do campo é porque nós somos tudo comunistas, né? Então tem que destruir a escola do campo, tem que destruir a universidade pública, né, Wilson? Tem que destruir o Instituto Federal, porque ali são o centro do comunismo, né, da esquerda, de tudo isso. Então tem que desmontar e destruir. De outro lado, o Guedes, no neoliberalismo, destruiu o Estado, destruir as conquistas históricas numa lógica econômica, política e ideológica. Então tem um casamento do ultraconservadorismo com o neoliberalismo casadinho nas indicações desse governo. Então, eu acho que nós temos a oportunidade de juntar o campo e a cidade na derrota da reforma da Previdência. Eu acho que essa é um centro da nossa tática nesse momento da história. É um centro da nossa tática. Isoladamente, não terá força política para nós reagir nos espaços locais específicos só da luta. Esse conjunto dessa obra de valores, de cultura e etc. Então eu termino aqui, já me estendi um pouco, e eu acho que o outro centro da tática é a utopia que nos alimenta, é a luta política que nos alimenta. Ser de esquerda é um horizonte possível e necessário nesse momento histórico, reafirmar nossos valores, nossa cultura, e que eu chamo de cultura e experiência socialista. Em período de fascismo ou de extrema-direita, a cultura e a experiência socialista, ela se dá no cotidiano, não se dá só na utopia, ela se dá no cotidiano, na solidariedade, na partilha, na construção de relações sociais, econômicas, políticas, culturais, cotidianamente. Em período de neofascismo, nós só enfrentamos se a gente, no próprio período histórico, a gente constrói cultura e experiência socialista. Não tem outro jeito. Não é lá na frente, não. Não é lá ganhar governo que nós vamos reagir ao fascismo e aos valores dominantes das classes dominantes da extrema-direita. É cotidianamente construir cultura e experiência que está marcado por coragem, por solidariedade, por partilha, porque aí sim vem violenta o momento atual. Partilhar a solidariedade, partilhar a cultura e experiência socialista é a violência que a gente combate o inimigo fascista, neofascista da extrema-direita. E no centro, eu fico muito feliz aqui, vim de Curitiba, vim de Florianópolis, acompanhei as caravanas para a libertação do Lula depois de um ano preso. Vocês gritarem Lula livre aqui, é o centro da nossa tática também. Parabéns aos movimentos sociais, parabéns ao povo sem medo, parabéns à Frente Brasil Popular. A presença e a liberdade do Lula não é passar. Não é só reafirmar as conquistas que vocês relataram aqui e dar uma desgraçada alegria, porque a gente participou das vitórias e das derrotas nesse processo todo. Eu acho que o Gaudêncio falou muito bem. Teve golpe pelos nossos acertos, teve golpe pelas nossas merdas que nós fizemos também. E tem que admitir e fazer e ver como é que a gente corrige. Mas no centro da tática, na centro da nossa tática, de colocar de vocês, da Frente Brasil e das forças de esquerda, a liberdade do Lula é trazer o passado da construção nossa, que valeu a pena nossas lutas, que valeu a pena nossas resistências, que valeu a pena toda a nossa peleia. Mas mais do que isso, a liberdade do Lula é o enfrentamento ao momento atual. E a manutenção da luta pela liberdade do Lula também é a liberdade do povo brasileiro, e por isso que o Lula livre é Brasil livre, e é a utopia, é o horizonte e é o futuro. E quanto mais nós fortalecermos o Lula, e olha a desgraçada alegria que a Vox Populi nos dá de presente para quem está meio desanimado, porque não tem ninguém desanimado, mas muitos lá nas bases estão meio com as pernas frouxas. 48% diz que esse cara chamado Lula foi o melhor presidente do país, e o segundo colocado é 18%, que é nenhum dos outros. O Bolsonaro nos deu a oportunidade, em 100 dias, que não tem o que comemorar, só desmontar e destruir, nos deu a oportunidade de juntar a esquerda desse país e fazer enfrentamento. Nós vamos ganhar. Depende da capacidade política. Eu acho que nós vamos ganhar daqui 8 anos. Mas se nós tivermos capacidade política, nós vamos ganhar daqui 4 anos. Daqui 4 anos.
Mas nós temos a capacidade política, nós antecipamos a vitória. A extrema-direita, depois de 80 e poucos anos, ganhou no México. 4 anos depois, a esquerda ganhou no México com o Obrador. A extrema-direita ganhou nos Estados Unidos. E daqui 2 anos, esquerda ou centro-esquerda terá a oportunidade de disputar igual para igual nos Estados Unidos, governo e Santos. A extrema-direita ganhou com o neoliberalismo na Argentina. Se não prender que Estrela Kirchner e setores da esquerda, que vocês viram que o peronismo foi para a esquerda na Argentina, quem viu as manifestações lindas na Argentina, de recolocar um conteúdo e um programa de esquerda no peronismo da Argentina, faz a Kirchner presidente no ano que vem na Argentina. Ok? E o lugar dos Estados Unidos que queria roubar por guerra na Venezuela não é tão simples assim. Não vai fazer guerra tão fácil assim. Não vai destruir o povo da Venezuela, porque na Venezuela tem que fazer guerra para roubar o petróleo para entregar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nem precisa fazer guerra, porque o Bolsonaro vai entregar tudo para os Estados Unidos, toda a riqueza do nosso petróleo. Não precisa nem de guerra para entregar o nosso pré-sal e nossa riqueza. Então, se nós tiver capacidade política, nós vamos reagir. Mas se envolva e participe da política. Não necessariamente para se eleger vereador nem prefeito, mas para pedagogicamente construir um diálogo e as voltas bases com o nosso povo, nos reencontrar com o nosso povo no debate público. Lula livre! Lula livre! Quero registrar a presença do Lúcio Rodrigues, que é secretário do Núcleo de Educação do CT no Congresso Nacional. Obrigada, Lúcio, pela presença. E chegou o representante aqui do CONIF, professor Wilson Ponciano, por favor, compõe a nossa roda. Tá bem? Nós passamos então a palavra agora para a nossa deputada Érica Cocai. Eu queria saudar cada um de vocês, saudar essa gigantesca Indiana Rosa com toda a sua diversidade, mas ao mesmo tempo também com toda a sua capacidade de ir descendo os fios da resistência, né? E eu acho que a gente faz isso com muita afetividade, sempre com muita afetividade. Eu lembro bastante de uma trabalhadora rural, a dona Josefa, que teve um acampamento da Contag aqui no Distrito Federal, e ela dizia o seguinte: ai, a gente é que nem girassol, não? A gente vai olhando para o sol e a gente vai seguindo o sol, vai seguindo a luz para que nós possamos enfrentar as trevas. Mas ela dizia: mas sabe o que acontece com o girassol quando não tem luz? Quando não tem sol, quando está nublado, ele vira e um fica de frente para o outro. E eu penso que a gente tem que ser girassóis. Girassóis na perspectiva de buscarmos sempre o sol e ao mesmo tempo de buscarmos uns aos outros na perspectiva de podermos enfrentar a ausência do sol ou de enfrentar o que nós estamos vivenciando hoje. Nós estamos na consequência do desdobramento de um golpe que aconteceu em 2016. Nós fomos golpeados, penso eu, pelos nossos acertos, que já tinha falado isso, mas eu acho que a gente não conseguiu reagir pelos nossos erros. Nós não conseguimos reagir a este golpe e ele não fica em si mesmado. Ele vai esgaçando o tecido dos direitos, ele vai esgaçando a democracia, porque essa relação entre direitos, democracia, liberdade, ela é absolutamente umbilical. Os direitos, já diz Boaventura, eles carregam a democracia para todos os campos, as dobras, para o Brasil invisibilizado, para um Brasil profundo. Ele carrega a democracia e faz com que ela seja uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Mas sem democracia, os direitos todos estão ameaçados. E nós vivemos uma série de enfrentamentos e uma série de ataques que não são apenas os ataques do ponto de vista da política ou de projetos políticos que nós temos. Nós também sofremos os ataques daqueles que buscam capturar a nossa subjetividade e as nossas identidades. Capturar.
É como se nós estivéssemos vivenciando aquilo que foi dito por Pasolini pouco antes de morrer, provavelmente um crime homofóbico. E Pasolini dizia, quando os camponeses seguiam Mussolini, eles iam, e quando voltavam para as suas aldeias, colocavam as armas no chão, tiravam as fardas, eram camponeses de novo. Agora é como se as armas e as fardas tivessem sido apropriadas ou tivessem capturado as próprias almas. E nós vamos ver uma destruição das subjetividades e das identidades absolutamente violenta. É só ligar a televisão que você vai ver que os desejos chegam nas nossas casas como se fossem pílulas prontas para serem engolidas. Não há mais os espaços que são espaços de construção da condição de sujeito coletivo. Há a construção de sujeito coletivo que se dá na diversidade, que se dá com a alteridade e que são fundamentais os sujeitos coletivos para que nós possamos viver uma humanidade que se reconhece na transformação. Porque só os seres humanos conseguem ter consciência das suas vidas, pegá-las pelas mãos e transformá-las. Então os espaços públicos estão sendo ruídos. Não é uma consequência a ausência de... Não é uma consequência, não é um efeito colateral a ausência de espaços públicos. É dolosa a ausência de espaços públicos. Construída inclusive por uma cultura de medo. Porque quanto maior a cultura de medo, mais se aceitam as soluções de ordem ou abuso da própria ordem, mas se aceita o arbítrio e o autoritarismo. E é isso que nós estamos vivenciando, a ausência de espaços coletivos. Por isso, o ataque às escolas e à educação. Porque as escolas, com todas as dificuldades, elas resistem na perspectiva de serem espaços de diálogo com a diversidade. Espaços de diálogo com a própria sociedade, com a comunidade, enfim, espaços de diálogo entre seres humanos inteiros, porque ali não é um braço quebrado, um coração falhando, ali são pessoas, é diálogo de pessoas, e ali a educação, ela passa a ser um alvo deste governo. E as armas, que foram as mãos que foram transformadas em armas, ela tem alvos certeiros. É o nosso povo jovem, negro e pobre, que está sendo vítima das armas, não apenas as armas simbólicas, mas as armas literais. Mas também são as escolas e a educação. Vejam que o dito combate ao marxismo cultural, ou coisa que o valha, ele está aonde? Concentrado aonde? Essa agenda, que foi a agenda com que o governo dialogou com o medo da população, dialogou com a construção que era preciso ter uma nova política que não conta com o povo e não vai contar com o povo, nem com os conselhos que estão sendo destruídos, nem com os espaços de democracia direta. Mas vejam, nós temos a representação desse processo teocrático, ditatorial, no Ministério da Educação, no Ministério dos Direitos Humanos e no Ministério das Relações Exteriores, porque ali você vai consolidando um discurso e uma narrativa que eu chamo de narrativa estepe. Na medida em que você tem dificuldades de impor e dialogar com uma pauta que não foi discutida na campanha, você vai e aciona uma pauta e vai criando correntes. A gente viu isso ontem na Comissão de Direitos Humanos. A teocracia, porque uma ministra que diz que é preciso ver Jesus para poder ser salva da violência sexual, isso é teocrático. É a religião substituindo o Estado nas políticas públicas. É a mesma coisa quando se diz, vamos fazer um programa Salvem as Mulheres. Bom, as mulheres, nós não queremos ser salvas, nós queremos ser sujeitos do nosso próprio salvamento. E aí a gente vai estudando todos os dias, são nossos corpos que eles acham que lhes pertencem, as nossas falas que eles acham que lhes pertencem, e eles vão num processo que é protofascista talvez, mas que são frestas expressões fascistas nas fissuras que eles mesmos construíram na nossa democracia. E ali eles vão tentando calar o ataque que eu sofri, o ataque que a
procuradora Débora sofremos no dia de ontem, e veja o que está acontecendo hoje. A deputada Maria do Rosário ganha uma ação na justiça e condena Danilo Gentili, que utilizou-se de palavras absolutamente impublicáveis e que tripudiou de uma manifestação da Procuradoria da Câmara, e a deputada tem sido violentamente atacada nas redes sociais, porque ganhou uma ação na justiça contra Danilo Gentili, está sendo atacada. Eles buscam se apropriar das nossas próprias pautas para poder capturá-las e eliminá-las. Então, portanto, nós não estamos enfrentando qualquer coisa, penso eu. Nós estamos enfrentando a lógica teocrática que substitui o Estado e dialoga com a própria população para que ela não sinta que o Estado está ausente. E o processo ditatorial é atrevimento demais da lógica fascista. Você publicar um vídeo homenageando a ditadura militar, bom, então, nós somos seres humanos, somos seres históricos. Se querem arrancar de nós a nossa própria história, querem nos arrancar a nossa humanidade. Se querem arrancar da população LGBT a sua afetividade, querem lhe arrancar a própria humanidade. E o governo se atreve no seu processo fascista. Qual de nós imaginaria que teríamos uma resolução do Ministério da Saúde para estimular eletrochoque para as pessoas que têm transtorno mental? Ou nos lembra a luta de Início da Silveira, há décadas atrás, contra o eletrochoque? É o manicômio que está se esgueirando e se consolidando, seja através dos instrumentos que eles criam ou da própria lógica de financiar os leitos psiquiátricos. Não é um ataque que tem um único objetivo, mas ele é multifacetado. E ali vão arrancando os nossos direitos, como o direito à aposentadoria, construindo narrativas que são levianas e cínicas, porque cinismo são aqueles que repetem uma mentira sabendo que estão mentindo, para dizer que isso é uma reforma que ataca privilégios. É uma reforma que busca a manutenção do modelo atual, que é o modelo de acumulação centrada no rentismo e no capital financeiro, que é o capitalismo improdutivo. Ou se o capitalismo é improdutivo, ele não precisa de mercado interno, porque não precisa de quem compre qualquer coisa, ele não produz. E nem tem preocupação com energia ou com petróleo, porque também não produz, são insumos que não lhe valem nada. Nem tampouco com a infraestrutura ou com a capacitação das pessoas para que possam atender às demandas e à necessidade do processo produtivo. A reforma da Previdência é isso. É a consolidação de um mecanismo onde o país está agafado pelo rentismo. E cabe-nos quê? Cabe-nos resistir. Mas cabe-nos resistir disputando as hegemonias e as narrativas, numa contra-hegemonia, buscando nos apropriarmos e alargarmos todas as brechas que são criadas, porque é um governo também que carrega uma contradição intrínseca. É um governo que foi apoiado e que representa a velha política, mas com um discurso de que é uma nova política. Isso é uma contradição que vai se expressar, e vai se expressar inclusive no parlamento. Porque essa velha política, ela precisa ser maquiada como se fosse uma nova política. É um governo que não discutiu nenhum projeto econômico, não discutiu o que vai fazer com o país, e que acha que simplesmente o Brasil se transformou num jogo de videogame, ou que governar é estar no Twitter acelerando e dialogando com uma construção e com uma base que se expressa no parlamento, que é do ódio, é a base do ódio. Eles não têm proposta para o Brasil, eles têm inimigos. E o próprio Bolsonaro foi claro no seu sincericídio ao dizer que ele não estava para construir, estava para destruir. É uma bancada do ódio, por isso é uma bancada que vai adiante e que vai arrancando, tentando calar, tentando silenciar e fazendo um processo extremamente bruto. Eu estou sendo ameaçado de pelo menos 3 processos de quebra de decoro. Eu, Gleice e Maria do Rosário
Estamos sendo ameaçados porque tem uma obstrução que é regimental na reforma da Previdência de estarmos respondendo por quebra de decoro. São os instrumentos que eles têm para nos calar. Moço, engana-se vocês, esse povo sem medo não vai se calar. Não vai se calar, porque nós estamos trabalhando com a nossa perspectiva de vida. A doutora Débora usa um termo que é a necropolítica, ou que é Tânatos políticos, segundo Foucault, que é a política centrada na morte. E ali eles vão se apropriando do Estado, utilizando o Estado nas suas diversas dimensões para poder consolidar o Brasil, que é o Brasil colonialista, patriarcalista, que é o Brasil do mercado financeiro. Por isso eu concluo dizendo, eles não vão mais querer aprovar uma PEC 215, por exemplo, no parlamento. Não precisam. Eles entregaram a FUNAI para os direitos humanos e eles não vão homologar terras indígenas e terras para a reforma agrária, não vão consolidar a reforma agrária. Não precisam mais levar essa prerrogativa para o legislativo, onde eles têm uma super representação dos latifundiários. Eles fazem isso através do próprio Estado. E através do próprio Estado, eles vão construindo os mecanismos para retirar os direitos. E aí vão tentando colocar as máscaras no processo ditatorial que nós estamos vivenciando. O que é a 871? Não é uma antecipação da própria reforma da Previdência, que vai retirando o direito à aposentadoria, inclusive do campo? O que é a 873? Não é impedir que os sindicatos possam sobreviver e que as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, tenham o direito de dizer que querem que desconte na sua conta ou no seu salário, na sua conta, no seu salário, e desconte a mensalidade sindical. E eles vão tentando minar por dentro. E cabe-nos identificar todos os ataques e resistir a eles. Sabe o que eu acho? Acho que a gente dá conta disso. Sabe por que a gente dá conta disso? Porque eles acham que a gente é apenas fruto puro e simples das casas grandes senzalas. Mas nós somos filhos de Margarida Alves. Nós somos filhos de Chico Mendes. Nós somos filhos de Dandara. Nós somos filhos de Zumbi. E esse povo brasileiro que foi arrancado da nossa história, dos livros de história, mas ele sempre resistiu com resiliência. E nós precisamos entender, porque a dor também ensina, e porque a dor também nos impulsiona para conquistar os direitos. Direitos como Lei Maria da Penha também é fruto de dor. Direitos de tentarmos uma comissão da verdade também é fruto de dor. Mas nós precisamos entender que as construções de transformação deste país, que não fez o luto nem da ditadura, nem da escravidão, nem do colonialismo, não passam só pelo processo eleitoral, passam pela organização do próprio povo. Organizar o povo, para que nós possamos ter consciência crítica. Eles já entenderam isso. Por isso o Bolsonaro diz, a gente quer uma educação que não tenha política. Bom, o próprio Papa Francisco falou que a política é uma das formas mais profundas de caridade. Mas ele diz, não temos e não queremos que se envolvam na política. Queremos que os meninos aprendam matemática ou coisa, que é o sentido do escola sem partido. E aqui nós estamos para dizer, espera lá, moço, respeite esse povo. Respeite esse povo, porque nós vamos seguir em marcha. Nós, mulheres, nós, trabalhadores, trabalhadoras, professores, professoras, seguiremos em marcha para que nós possamos arrancar a mácula que representa a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e retirar o que já não está entre grades. Porque se eles pensam que as ideias sucumbem às balas, basta ver quantas Marielles estão surgindo neste país. E se eles acham que as ideias sucumbem às grades, basta ver o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele representa, bate no peito de cada uma e cada um de nós. Espera lá, moço, respeite esse povo, porque nós vamos seguir adiante e nós vamos fazer deste país
um país que não seja aquele que bate continência para os Estados Unidos, entregando a base de Alcântara com toda a sua crueldade, ou fazendo com que nós entreguemos o nosso pré-sal. Esse é o povo brasileiro, e por isso a gente canta a canção, que é uma canção que diz o poeta, acorda os adultos e adormece as crianças. E ela diz: fora fascismo! Para a nossa companheira, a doutora Débora do Prado. Ontem eu participei à noite, depois dessa tarde tão triste, de um seminário que estava tendo na UNB sobre a financiarização dos bens de uso comum do povo. Vários segmentos que estão aqui presentes estavam lá, e, enfim, MST, MAB, CONTAG, CIMI, a PIB, movimento de pescadoras e pescadores artesanais, muitos segmentos com essa preocupação da noção das finanças chegando aos seus territórios. E eu, hoje, pensando em educação, já tendo estado com vocês em anos anteriores também, pensando estratégias de fortalecimento da educação, eu achei também por bem fazer uma análise muito séria de conjuntura, porque exemplo de muita gente que falou antes de mim, eu acho que o problema é muito grave. Bom, vamos lembrar aqui que a Constituição de 1988, ela é o resultado de lutas de muitos segmentos populares. Houve no processo constituinte, isso não é só retórica, não. Houve, nessa ocasião, a tentativa de se instituir uma comissão de notáveis que iam fazer um texto constitucional que ia ser bom para toda a sociedade. Foi nesse momento que vários segmentos, indígenas, reforma agrária, LGBT, mulheres, negros, enfim, tomaram conta do Congresso e conseguiram construir esse texto que está aí atravessado por contradições, mas cheio de direitos. É interessante lembrar que é um movimento que também, em épocas ainda anteriores à internet, ele se comunica com toda a América Latina. Nós temos um movimento constitucional muito forte de recuperação dos territórios contra as colonialidades, e na África. É muito interessante verificar que no final da década de 80, década de 90, início do século XXI, são momentos de transformações constitucionais nos países fora da Europa e da América do Norte. Então, é um momento de bastante resistência. Para organizar uma sociedade, como é que você monta um texto constitucional diante de uma sociedade historicamente tão desigual, tão discriminada? Lembrando que a nossa figura arquetípica aí de apropriação do território eram as capitanias hereditárias, sempre os capitães e sempre os seus filhos, né? Ou enfim, o grande latifúndio sendo passado para as mesmas famílias. E foi preciso então pensar que tem um princípio, a Constituição ela tem um princípio que vai organizar isso, que está no artigo 3º. Ali se pensa uma sociedade de fato utópica, porque ela precisa ser construída, ela está ainda sendo projetada, uma sociedade justa, igual, fraterna e solidária, que vai, enfim, lutar contra todas as formas de desigualdade, de discriminação, enfim, tentando um desenvolvimento que seja equilibrado em termos individuais, em termos regionais. Então, para você organizar uma sociedade com a ideia do coletivo, e a solidariedade é um princípio coletivo, ele é fora do regime liberal, você vai ter que pensar em investimentos públicos, em financiamento público. Por isso que você tem
pela primeira vez, a ideia de que quem ganhou a vida toda vai ter que financiar esse projeto de uma sociedade nova. E aí nós temos as políticas que vão ancorar esse projeto. A educação universal e gratuita, né, pública, universal e gratuita, saúde universal e gratuita pela primeira vez, né, assistência social universal, e aí nós vamos ter a figura do BPC, que vai fazer uma diferença absurda, porque nós vamos ter uma fonte de renda para idosos e pessoas com deficiência extremamente pobres, e nós vamos ter uma previdência social, que é curioso, porque apesar dela ser de caráter contributivo, ela vai ter algumas ferramentas que vão sim ser são ferramentas de busca de maior igualdade. Primeiro que com muitas contradições, porque nesse processo as disputas continuam, elas nunca pararam. Ela vai ter, por exemplo, a vinculação, o piso dela vinculado ao salário mínimo, com a necessidade de reajustes. Os reajustes da Previdência, do regime geral de Previdência, nos governos populares, eles aumentaram em mais, eles são 3 vezes o valor da inflação nesse período. E a aposentadoria rural, né? A aposentadoria rural, independentemente da contribuição, foi outra coisa, absolutamente outro instrumento de financiamento de políticas extremamente importantes. Só que desde o golpe de 2016, nós temos uma série de iniciativas que desmontam o pacto de solidariedade. O primeiro deles, mais grave, é a emenda 95. Porque a emenda 95, ela é o fim do investimento público. É o fim do investimento público. A emenda 95, essa política de limitação do teto de gasto, do gasto público, num país ainda construindo tentativas de igualdade, é absolutamente perverso. E considerando que a emenda 95, ela vem sem que as providências para taxação dos mais ricos e das grandes fortunas tenham sido adotadas. Ela não corrige uma política tributária, não se corrige anteriormente uma política tributária de natureza regressiva. O que significa a política tributária de natureza regressiva? Os impostos, eles recaem basicamente sobre o consumo, sobre o que vocês consomem, e não sobre a renda. Então, quem paga mais imposto nesse país ainda hoje é a população que mais precisa. E as grandes fortunas e a classe mais alta continua ainda pagando um imposto absolutamente ridículo sobre o seu patrimônio. Lembrando que quando veio a emenda 95, ela não faz a taxação das grandes fortunas, ela não faz a reforma tributária que foi adotada em quase todos os países da América para vencer períodos de crise, ela não faz ela continua com as grandes desonerações fiscais e a Oxfam Brasil faz um estudo sobre a emenda 95 em termos de desigualdade um ano depois, que é a construção do primeiro orçamento. E nessa ocasião, 6 brasileiros, sempre homens, ganham o equivalente a 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, metade da população brasileira, ela ganha o equivalente a 6 pessoas, né? Depois disso, nós tivemos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é mais uma quebra do pacto de solidariedade, porque você vai exatamente precarizar o trabalhador, vai retirar direitos e vai inverter exatamente o sinal da vitória, que é uma vitória de classe também, da Constituição de 1988. Na sequência, estou falando do governo Temer, nós estamos falando de 2016. Na sequência, nós temos a intervenção federal no Rio de Janeiro. A intervenção federal no Rio de Janeiro é mais um sinal de que você protege um centro
contra as suas periferias, né? E aí nós temos várias políticas que vão sendo adotadas, desmontando esse pacto de solidariedade. A EBC, né, acaba, enfim, várias políticas vão sendo adotadas. E agora nós temos a reforma da Previdência. A história da capitalização, ela como foi dito, é a alma da Previdência, não existe nada fora da capitalização. A capitalização, ela é o princípio que informa as sociedades liberais mais perversas, né? Porque ela é a lógica do hiperindividualismo e do hiperegoísmo. Cada um que se salve. E aí, não é por acaso que nós falamos tanto do medo, é porque essas são reformas que elas vão existir no ambiente do amigo e do inimigo. São as sociedades que, enfim, da necropolítica mesmo, que vão se orientar pela morte, porque essa é, por exemplo, a lógica que movimenta a política norte-americana com relação ao Islã. Por exemplo, é preciso criar inimigos o tempo todo, porque eu preciso armar, eu preciso pegar uma população e jogar contra a outra, e é essa ideia de que nós estamos numa disputa uns com os outros. Então, eu acho que é preciso entender que nós vivemos um momento de inversão do pacto da Constituição de 88. E isso era uma cláusula pétrea, porque ela é a alma da Constituição. Na hora que ela se rompeu, a gente só tem enfim, vamos ser muito honestos aqui. A gente fala da Constituição porque a gente precisa se agarrar em alguma coisa. Mas o que a gente tem é muito pouco. Então, eu acho que começar a inverter esses sinais é absolutamente fundamental. A reforma da Previdência, eu acho que é a primeira grande iniciativa aí, porque se passar a reforma da Previdência, nós vamos acabar com a educação, nós vamos ter os próximos passos, é o fim da educação pública, é o fim da saúde pública, já começam os planos de saúde populares, né? Nós vamos acabar com o que resta de pacto que sustenta isso. Obviamente, vocês, em termos de luta, eu não vou aqui ensinar ninguém a lutar, porque eu só aprendi a lutar com... hoje, se eu consigo lutar, eu aprendi a lutar como indígena. Então, mas eu acho que é o momento... A política das identidades, ela foi muito importante no processo constituinte, porque ela tornou visível o que era invisível. Nós temos muitas dominações, muitas colonialidades e de diversos tipos, mas agora eu acho que é hora de nós nos juntarmos em torno de uma luta comum, entendeu? Esses vários segmentos, eu acho que tem que ter essa percepção de que nós estamos aqui na disputa de projetos de vida. Um projeto de vida hiperindividual, em que poucos têm direitos, em que as riquezas voltam a ser domínio de alguns poucos, e um projeto de uma sociedade absolutamente inclusiva. Não é à toa que nós temos, desde o governo Temer, uma política de internação, uma política de encarceramento cada vez maior, de projetos de contenção de criminalidade que afetam a periferia, e eu detesto essa palavra, mas estou usando aqui, enfim, como ferramenta de disputa mesmo, que, enfim, esse projeto, esse PL do Moro é mais uma iniciativa, né, de você armar a polícia contra a população mais pobre, periférica, nas favelas dessa cidade. Enfim, nós estamos aqui numa situação de barbárie, barbárie constitucional, barbárie democrática, barbárie de direitos. Enfim, o que eu quero dizer é que nós, no meu espaço, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, estamos absolutamente juntos para esse enfrentamento. Eu tenho feito todas as representações por inconstitucionalidade, fiz da emenda 95, não fiz da reforma trabalhista porque nós temos o Ministério Público do Trabalho que fez, mas tivemos aquela decisão horrorosa do Supremo Tribunal Federal contra todo o desmonte do governo Temer, contra todo o desmonte está já sendo feito no governo Bolsonaro, lembrando que a extinção do Conceia é talvez o golpe mais emblemático dessa política da morte, né? Você não mata só com arma, você mata
porque você destrói essa concepção de enfrentamento à fome, mas também de alimentação saudável, né? Hoje estão liberando aí mais uma quantidade enorme aí de agrotóxicos, de veneno para a gente. Enfim, nós restabelecemos, além dessas iniciativas de, enfim, cobrar, provocar as instituições de justiça, nós restabelecemos o Fórum por Direito e contra a Violência no Campo. Então, eu acho que o que tiver de informação, a gente está fazendo reuniões periódicas com todos os movimentos. E, enfim, para finalizar, já falei demais, estou falando muito, eu acho, mais para desabafar, porque eu vivo essa agonia, essa tristeza permanente de ter visto e participado do processo constituinte, de ver isso agora e dizer, assim, eu estou fazendo termo de colaboração com todo mundo, fiz com a DIFES, com a Associação Brasileira de Antropologia, com a ANPOC, com a SBPC, com MTST, com o MAG, não fiz com a MST, porque ninguém quer assinar, todo mundo falando, não bota a assinatura. Oi? Vamos fazer com todo mundo, estamos todo mundo junto. E só contar para vocês uma história. Há muito tempo atrás, eu acho que todo mundo sabe que eu iniciei a minha vida institucional trabalhando com a questão indígena. Nela permaneci por quase 30 anos e estou ocasionalmente nesse cargo de PFDC. E eu, enfim, fazia o curso de formação nessa temática indígenas. Um dia a escola decidiu que esse curso seria à distância. E eu, enfim, pela primeira vez abri um computador e havia um procurador novo, recém-ingresso, eu já muitos anos de Ministério Público, e ele me falou as maiores barbaridades sobre indígenas preguiçosos, que não era para ter terra. E aí eu me dei conta que por trás de uma tela de computador, você ou por uma tela de celular, né? Hoje em dia a tecnologia vai mudando, você é capaz das maiores barbaridades. Porque só na rua, no contato com as pessoas, é que nós somos capazes de acionar as nossas cadeias de afeto. Por isso que nós temos esse processo eleitoral marcado pela barbárie, porque ele se organizou num ambiente onde ninguém se importa com ninguém, né? Então, nós temos que voltar a ser, de fato, solidários, preocupados com nós, com todos nós, com nossas precariedades, com todas nossas, somos todos nós seres, em alguma medida, fraturados, né? Que precisamos nos completar pela companhia de todas vocês, todos vocês. Muito obrigada. A palavra para a Idelma, a professora Idelma, que está aqui representando a Andifes. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar participando dessa reunião. Eu estou aqui durante todos os dias e estar nesse momento, nesse ato, com colegas, companheiros que compartilham a fala nesse momento aqui com vocês. Eu também vou ficar sentada, porque de vez em quando eu também olho nas minhas anotações. Bom, eu no momento de abertura do tempo da universidade, da nossa turma, do nosso curso de licenciatura em Educação do Campo, então, para dizer, eu sou professora da Faculdade de Educação do Campo, eu estou no curso de licenciatura em Educação do Campo, lá na Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. Nesse momento, estou também vice-reitora dessa universidade. É uma universidade nova. Nós vamos agora completar 6 anos oficialmente de existência. Então, estamos em processo de implantação. E estamos realizando isso num momento, num contexto já muito crítico, muito dramático para as universidades brasileiras, né? Estou aqui também falando em nome da Andifes, né? E nesse momento lá da recepção do tempo da universidade, o último nosso, eu dizia para os nossos estudantes que resistir nesse momento é continuar fazendo o que nós estamos fazendo nas nossas instituições educativas. E que naquele momento, lá início de janeiro, já estava claro que as instituições educativas estariam no foco de processos de perseguição e também de desmontes de direitos, né, de ataques.
as universidades federais, elas estão no momento que elas também precisam resistir. Né? Nós estamos com uma campanha Universidade Pública Federal do Patrimônio do Povo Brasileiro, também no sentido de dialogar com a sociedade, porque nesse momento, efetivamente, as universidades precisam que a sociedade toda também se mobilize em defesa. Realmente, nós estamos muito preocupados com a nossa sobrevivência, fazendo o que nós fazemos. As universidades precisam continuar fazendo o que fazem. E desde a emenda constitucional 95, né, também já as medidas já tomadas pelo atual governo, o contingenciamento da educação dos 5 bilhões, e o que vem por aí, nós estivemos inclusive ouvindo, né, desde ontem, a análise da conjuntura. É um cenário muito dramático, muito preocupante para as universidades. Né? E nas universidades, continuar fazendo o que nós fazemos, está também a educação, né? A educação do campo, a educação do campo como nas universidades. E aí, algumas questões, inclusive, de pauta, de agenda, que eu considero que nós deveríamos trabalhar conjuntamente, né? Num estreitamento maior da interlocução, da articulação entre a Andifes. A Andifes é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais. Então, de certa forma, ela representa esse colegiado que, inclusive, se reúne todo mês. O pleno da Andifes se reúne regularmente todo mês. É um espaço importante para a interlocução com as universidades federais. Então, dentre algumas coisas que eu tinha notado e que saiu aqui, eu gostaria de mencionar. Como meio, digamos, propostas, possibilidades práticas mesmo, da gente estreitar e fortalecer mais essa interlocução, duas questões que eu já gostaria. Uma é um convite para o FONEC participar numa reunião no pleno da Andifes de abril, no mês de abril ou no mês de maio, para falar aos reitores, né? Falar da educação do campo, nossos desafios, demandas aos reitores. Então, fica aqui o convite. Eu sei que amanhã a gente tem a reunião com momentos de encaminhamento, né? E a gente acorda, trata isso e faz o aviso lá. Então, no mês de abril será, eu não lembro totalmente de qual, mas eu vou ver depois. Vai ser 22 ou 23 de abril e maio, 21 ou 22 de maio. Então, a gente confirma isso direitinho. Outra ação que talvez porque a gente precisa de espaço para uma sistemática, né? Eu penso que nesse momento resistir tem a ver também com dedicar esforços nas nossas ações miúdas, nossas ações sistemáticas. Vou até falar disso mais adiante, porque a minha fala não tem como não ser também uma fala de alguém que é militante da educação do campo. Antes de me tornar professora da educação do campo, eu já era militante da educação do campo. Então, o fato de estar na administração da universidade me faz, eu falo também desse lugar, mas eu falo também desse lugar de quem está no movimento de educação do campo. Na Andifes, estava funcionando, está realmente, agora está desarticulado, um grupo de trabalho que era do Procampo. Procampo e Prolinde. O Procampo tinha, de fato, uma proeminência desse grupo. Esse grupo está atualmente desarticulado, é um grupo composto por reitores, mas também tinha a representação do FONEC lá, a Mônica Molina representava o FONEC. E eu acho que, de fato, a Mônica também mencionava isso, que a gente precisa rearticular, fazer a reconstituição desse grupo de trabalho na Andifes. Porque a gente precisa fortalecer a educação do campo nas universidades federais. Nós precisamos continuar esse movimento. E nesse processo de maior escassez, ou seja, uma escassez dramática de recursos nas universidades federais, os desafios com relação à manutenção dos custos de licenciatura com a metodologia da alternância, eles se tornam desafios maiores ainda, né? Num contexto de completa ausência de política a nível da esfera federal, de apoio a esses cursos nas universidades. Né? Então, qualquer espaço para interlocução entre
e outros sujeitos como o FONEC, que estão fazendo e lutando pela educação do campo, eu creio que seja fundamental. Ainda que do ponto de vista do início, por exemplo, esse GT foi pensado inclusive para fazer interlocução com o MEC,